Porque esse mistério não é revelado pelos anciões, pastores, bispos, padres, enfim, líderes religiosos. Que mistério, irmão Marcos, sobre a Santa Ceia? Porque isso não é falado na Santa Ceia. E o que é isso? Fique até o final do vídeo e nós vamos discorrer sobre isso. Paz seja com todos. Vamos dar continuidade a essa parte do mistério que existe, que acontece na Santa Ceia. Primeiro eu quero passar uma passagem que eu achei maravilhosa, está aqui no livro dos Apócrifos, no Testamento dos 12 patriarcas, esse particularmente no capítulo 8 de Levi. O patriarca que foi separado, a tribo que foi separado para sacerdócio. Olha o que aconteceu com Levi, numa visão. Lá tive outra visão semelhante à anterior, ao decorrerem 70 dias de nossa permanência naquele lugar. Eu vi 7 homens vestidos de branco, e eles falaram-me: levanta-te, veste o paramento sacerdotal, bem como a coroa da justiça, o adorno peitoral do entendimento e a vestimenta da verdade, o diadema da fé, a faixa distintiva na cabeça e o manto humeral da profecia. Eles trouxeram cada um desses objetos, colocaram-nos em mim, dizendo: de agora em diante serás um sacerdote do Senhor, tu e tua estirpe, por toda a eternidade, né? Tu e tua estirpe, tua geração. O primeiro ungiu-me com óleo santo, entregou-me o báculo da justiça. O segundo lavou-me em seguida com água pura. Alimentou-me de pão santo e vinho. Olha aí, o pão santo e vinho. E vestiu-me com uma veste sagrada e magnífica. Poderia continuar, é maravilhoso, é maravilhosa essa visão de Levi, toda a sua passagem. Então aqui, mais uma vez, né, está declarado que quando se oferece pão e vinho, você está iniciando alguém no sacerdócio de Deus, no sacerdócio eterno, certo? Aí tem uma passagem que eu quero também discorrer, eu vou compartilhar com vocês, de Melquisedeque. Vamos ver essa passagem de Melquisedeque, Gênesis 14. Nós estamos falando aqui, vamos dizer, de uma guerra mundial, né? Uma guerra mundial. E alguém, né, tentando se tornar um imperador. E tomaram todos os bens de Sodoma, de Gomorra e todo o seu mantimento e foram-se. Também tomaram a Ló. Opa! Ló, lembram de Ló? Sobrinho de Abraão, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e os seus bens, e foram-se. Nós falamos sobrinho, tio, para eles família é tudo irmão, né? Então veio um que escapara e o contou a Abraão. Quando falam que Sara era irmã de Abraão, era irmã parente, era parente de Abraão, entendeu? Por isso que, né, Abraão pede para o servo ir na parentela dele buscar uma esposa para Isaac. Então, eles casavam-se entre parênteses. Tá? Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, olha aqui, irmão, ó. Olha o evangelho aqui acontecendo. Você ouve que um irmão teu está preso e tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e seus bens. Isso aqui é o Evangelho. Claro que aqui
Abraão foi lá com varas, com varapaus, guerreou para trazer. Essa era a linguagem, né? Era uma guerra bélica, né? De armas, de sangue. Nós também, irmãos, de quando em quando entramos numa guerra por causa de um irmão, para tirá-los da mão dos seus exatores, tirá-los da escravidão do mundo, para trazê-lo ao reino de Deus. Isso aqui é o Evangelho. Por isso que é boa nova. Quando Abraão chega com Ló, ele traz a boa nova. Olha, trouxemos Ló e tudo com vida. Boa nova é isso. É você trazer, por isso que Jesus disse, pescadores de homens, né? Trazer as pessoas à vida, a Deus. E Melquisedeque, rei de Salém, né? Trouxe, Salém aqui, dizem que é Jerusalém, né? Trouxe pão e vinho. Olha aí, ó o pão e o vinho de novo. E era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Então, olha só, irmão. Melquisedeque ofereceu pão e vinho. Olha o sacerdócio de novo aí, ó. Tá? Um sacerdote, quando dá pão e vinho, deu pão e vinho, está dizendo que separou Abraão e a sua geração para o sacerdócio, certo? Olha que bonito. Vamos lá agora à Santa Ceia. Estava, pois, perto a festa dos pães ázimos. Pães ázimos é pão sem fermento, chamada Páscoa. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. Sacrificar a Páscoa. Toda Páscoa era sacrificado um cordeiro. E mandou Pedro e a João, dizendo, ide preparai-nos a Páscoa para que o comamos. E eles perguntaram, onde queres que a preparemos? E ele lhes disse, eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Aqui já existe todo um mistério, uma pregação, como os irmãos dizem, né? Mas não vamos nos ater agora a isso. E direis ao pai de família da casa, ao mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Vendo, foi numa casa. Mais uma vez, estamos falando aqui, as pessoas se preocupam tanto que não está numa denominação, congregando no templo, aí agora, como que eu vou comer a Páscoa? Faz como Jesus. Faz como Jesus, irmão. Na tua casa. Chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12. Disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graça, disse, tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, isto é meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Olha aí, irmão. Jesus também deu pão e vinho. Aqui, como eu falei para os irmãos, um ritual, um serviço solene, sagrado, ele tem muito significado, muito mistério, e que nós vamos desvelando conforme ele vai nos dando graça.
Nós sabemos que o comer o corpo, o pão e o sangue, participar do corpo, aceitar o verdadeiro sacrifício. Nós não precisamos mais imolar nenhum animal. O verdadeiro sacrifício foi feito. E nós recebemos essa realidade dentro de nós. Isso significa, literalmente, se ensina ou não, as duas coisas, tanto fora como dentro, né? Como fazer a parte externa, que é comer um pão simbólico e um vinho, o pão que representa o corpo e o vinho que representa o sangue, mas fazer isso com verdade, introduzindo realmente se o Espírito e a vida de Deus, ou a vida de Cristo que foi derramada por nós, certo? Então, irmãos, aqui mais uma coisa aqui. Isso é um dos significados. E a outra é o sacerdócio, que eles são sacerdotes eternos. O Senhor os fez sacerdote eterno, dando o pão e o vinho para eles, fazendo essa iniciação. Porque esse é o desejo do Senhor, fazer de todos nós reis e sacerdotes. Vamos lá em Apocalipse para conferir essa parte. Olha aqui, ó, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, pelo seu anjo as enviou e notificou, qual testificou a palavra de Deus, os testemunhos de Jesus e tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem, né, as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. E João, as 7 igrejas que estão na Ásia, a graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era, que é divino. É dos 7 espíritos que estão diante do trono. 7 igrejas, 7 espíritos, quer dizer, do todo. Então essa mensagem é para todos, não só para as igrejas da Ásia. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Entendeu aqui, irmão? E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Tá? Então, na Santa Ceia, lembra-se disso, que você está ali comendo o pão da vida, o pão que se doou, que foi doado para te dar a vida eterna e te fez rei e sacerdote eterno. Teve outra passagem bonita de Apocalipse. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. Olha aí, com ele cearei, e ele comigo. Olha aqui, ó. A ceia acontece quando você abre a porta para o Senhor, entendeu? Ao que vencer, ele considerei que se assente comigo no meu trono. Olha aqui, ó. Se assente comigo no meu trono. Que rei na terra fala isso, irmão? Ó, vem aqui se assentar comigo. O quem que tem uma posição aqui, um cargo, fala, vem aqui reinar comigo. Não tem, não existe isso, irmão. Por isso que eu falo para os irmãos, o reino de Deus, o reino dos céus, é equidade, é igualitário. Aí, ó. Assim como eu venci, e eu me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça. Entendeu? Ele te leva para o trono. Entendeu? Outra passagem bacana, aqui, ó, capítulo 5, no versículo 10. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. Alguém pode falar, não, isso aqui está falando dos judeus, né? Tem gente que fala, ele está falando dos judeus. Não, irmão, toda a tribo, língua, povo e nação. E para nosso Deus nos fizesse reis e sacerdotes, e reinaremos
sobre toda a terra. Oh, meu Deus. O que que não entenderam, hein? Aí vamos agora, irmãos, passar ao mistério, né? Vamos passar ao mistério. Irmão, então qual o mistério aí do rei sacerdote? Por que que os bispos, anciões, não falam assim, olha, seja nomeado um sacerdote? Como assim? Eu é que sou sacerdote, eu é que sou bispo, eu é que sou ancião, eu é que tenho a posição. Como que eu vou falar para a pessoa? Mas a realidade é essa, irmão. Quando você está dando pão e vinho, você está nomeando aquela pessoa ao sacerdócio. Por isso que eu falo para os irmãos, o ministério que existe na terra é um só, é todos aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, que amam, que vivem em amor, e isso é uma forma de cear. É isso daí. Jamais essas pessoas vão falar isso ó, para o teu sacerdócio eterno, porque só ele se considera do ministério. Ele não considera que as pessoas são do ministério da salvação. E lá em Apocalipse, vamos voltar, está escrito aqui, ó. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus, né? Lancei meus seus pés a adorar. Olha como não existe, irmão. Aí aqui, ó. Disse-me, não faças tal, sou teu conservo. Olha o anjo que está revelando para ele, fala isso. E de teus irmãos, que, que têm o testemunho de Jesus. Adora somente a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Certo? Então, todos estão no ministério. Né? Aí fala sobre o Senhor, estava vestido de veste tingida em sangue, o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Tem gente que tem dificuldade de reconhecer quem é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é o Logo, o Cristo, o Verbo que se fez carne. Aqui ele fala sobre os fundamentos, as medidas, né? E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão a ela sua glória. Outra vez aqui o pessoal que fala que é só o povo judeu, né? O povo judeu, irmão, Israel, foi escolhido para ser exemplo do que é uma nação que serve a Deus. Todavia, eles não foram exemplo. Ou foram? Foram exemplos de que foram escolhidos, amados, mas não retribuíram. Eu creio que o que aconteceu com Israel acontece individualmente conosco, irmão. Tá? Muitas vezes somos amados, acolhidos, abraçados e não consideramos, não somos gratos. Tá bom? Então, por isso que não podemos jogar o povo de Israel. Isso acontece individualmente também. E não entrará nela coisa que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida. É assim que se inscreve no livro da vida. E comete abominação, mentira, ama a iniquidade, com certeza não entrarão nesse paraíso, nessa vida glorificada. Então, é isso daí, irmãos. Nós somos sacerdotes, reis e sacerdotes eternos. Todas as vezes que nós comemos o pão e bebemos o vinho, lembramos que Deus doou o seu Cristo para nós, sua vida, o seu Espírito, a sua vida para nós e nos fez reis e sacerdotes eternos. Isso era uma coisa que poderia ser falado. Come desse pão, bebe deste cálice e seja um sacerdote eterno. Ao que vencer, eu os farei que se assente no meu trono. E reinarão como eu me assentei também no trono do meu Pai. Sejam
sempre abençoados. Ficam com Deus.